A revolução dos veículos elétricos, aquela onda imparável que nos disseram que varreria o motor de combustão interna para sempre, acabou de bater em um muro de concreto a 160 km por hora. E o impacto não foi causado por falta de demanda dos motoristas, nem por uma reviravolta política. Foi causado por um homem quieto e discreto atrás de um pódio no Japão, segurando uma planilha de perdas financeiras tão devastadoras que reescreveu sozinho a próxima década da indústria automotiva. 5 minutos atrás, o CEO da Honda, Toshiro Mibe, não apenas anunciou um carro novo, ele declarou o fim da festa dos EVs. Ele não apenas revelou um motor híbrido, ele fez uma autópsia do sonho totalmente elétrico. E o veredito? Para o mercado de massa, para o motorista comum, para o futuro da direção acessível, só bateria não vai resolver. Bem-vindos à Contra-Revolução, e ela funciona a gasolina e eletricidade. Vamos voltar à fita apenas 5 anos. A narrativa era absoluta. Governos do mundo inteiro estavam definindo prazos para banir a venda de carros a gasolina. Investidores injetavam bilhões em startups que prometiam revolucionar Detroit e Tóquio. A Honda, a gigante que nos trouxe o Civic e o NSX, fez uma promessa. Eles juraram que, até 2040, cada veículo vendido seria elétrico a bateria ou célula de combustível. Sem gasolina. Sem compromisso. Era uma visão ousada e futurista. Apostaram tudo na Série Zero, uma linha de EVs elegantes de próxima geração para competir com Tesla e BYD. Iniciaram as obras de uma gigantesca fábrica de baterias de 15 bilhões de dólares em Ontário, no Canadá. O futuro era elétrico, e a Honda iria liderar essa carga. Mas aí, as luzes piscaram. As vendas não acompanharam o hype. Os custos não caíram. E hoje, em uma reviravolta chocante que enviou ondas de choque por Wall Street e pelo índice Nikkei de Tóquio, o CEO Mibe olhou o mundo nos olhos e admitiu uma verdade brutal: nós estávamos errados. Ou, mais especificamente, o cronograma era suicida. A manchete é que a Honda lançará 15 modelos híbridos de próxima geração até 2030. Isso parece um roteiro de produto normal, certo? Errado. É um ataque nuclear tático direcionado à própria fundação do mercado de EVs. Porque para abrir espaço para esses híbridos, a Honda acabou de anunciar que está engavetando sua plataforma dedicada de EV. Eles estão apertando o botão de pausa no futuro para salvar o presente. E quando o maior fabricante de motores do mundo admite a derrota para a energia da bateria, você tem que fazer a pergunta que a mídia tem medo de fazer: os EVs, como os conhecemos, já acabaram? Deixe-me parar aqui e tornar isso real para você. Porque as manchetes estão gritando Honda mata a plataforma de EV, mas não estão contando sobre os corpos enterrados na neve de Ontário. Quando o CEO Mibe ficou atrás daquele pódio, ele não estava apenas segurando um comunicado à imprensa. Ele estava segurando um aviso de falecimento de um complexo de veículos elétricos de 15 bilhões de dólares, CAD, em Alliston, Ontário, um projeto que deveria ser o primeiro ecossistema de EV totalmente integrado do Canadá. Volte para abril de 2024. As câmeras estavam piscando. Os políticos estavam radiantes. O então primeiro-ministro Justin Trudeau e o premier de Ontário, Doug Ford, estavam ombro a ombro com executivos da Honda, celebrando um acordo que criaria 1.000 novos empregos na indústria e produziria 240 mil veículos elétricos anualmente. O governo canadense estava tão embriagado pela fantasia dos EVs que prometeu 5 bilhões de dólares, CAD, em dinheiro do contribuinte para tornar isso realidade. 2,5 bilhões de dólares de Ottawa. 2,5 bilhões de dólares de Ontário. A matemática era simples: gaste bilhões agora, garanta o futuro verde para sempre. Exceto que o futuro nunca chegou. Agora, aqui está o detalhe que deveria fazer todo formulador de políticas na América do Norte engasgar com seu café da manhã. ***, a Honda não recebeu um único centavo desse dinheiro do governo ***. Nenhum centavo. Porque o projeto nunca avançou o suficiente para sacar os fundos. O complexo de EVs está agora suspenso indefinidamente. Os 1.000 empregos prometidos? Foram-se. Os 240 mil EVs por ano que deveriam sair da linha de montagem?
Eles existem apenas em apresentações de PowerPoint e arquivos de comunicados à imprensa. Mas espere, fica pior. Muito pior. Porque pendurado ao lado desse desastre de 15 bilhões de dólares está outra bomba-relógio de 1,56 bilhão de dólares, a fábrica de separadores de bateria da ZAICA em Port Colborne, Ontário. A Honda havia comprometido uma participação de 25% nessa instalação, cerca de 240 milhões de dólares, com produção comercial inicialmente prevista para 2027. A fábrica de separadores de bateria deveria ser o elo central da cadeia de suprimentos para as ambições de EV da Honda. Sem ela, o complexo de Alliston não poderia funcionar. Mas aqui está o toque que vai fazer sua cabeça girar, ***, a ZAICA está construindo a fábrica de qualquer maneira, ***. Deixe isso penetrar. A Honda abandonou o sonho do EV. As baterias que deveriam ir para os Hondas agora não têm para onde ir. E ainda assim, as equipes de construção continuam despejando concreto e instalando equipamentos em Port Colborne, com a produção comercial agora adiada para o primeiro semestre de 2029. Um representante da empresa disse à CBC News: a ZAICA continua totalmente comprometida com o projeto de Port Colborne, embora seu principal cliente tenha acabado de sair da mesa. Por que eles fariam isso? Por que construir uma fábrica de separadores de bateria para um mercado de EV que está desmoronando em câmera lenta? Por que a ZAICA, ao contrário das montadoras que se viciaram em subsídios governamentais, está jogando o jogo do longo prazo? Eles venderão esses separadores para outra pessoa. Para a Ford. Para a GM. Para quem sobreviver ao banho de sangue. Mas para a Honda? Para os contribuintes canadenses que lhes prometeram o renascimento da manufatura verde? A matemática é brutal. Os empregos não estão chegando. A fábrica é um fantasma antes mesmo de ter tido um batimento cardíaco. E o homem que assinou todo esse desastre? Doug Ford ainda está no cargo. Justin Trudeau se foi, mas os burocratas que aprovaram a promessa de 5 bilhões de dólares ainda estão recebendo seus contra-cheques do governo. Ninguém foi responsabilizado. Ninguém explicou como 15 bilhões de dólares evaporaram no ar. Mas MIB teve que responder por isso. E sua resposta foi simples: não podemos mais nos dar ao luxo de ser estúpidos. As perdas são reais demais. Porque aqui está o número que os animadores de torcida do EV não querem que você veja, ***, 423,9 bilhões de ienes, ***. Isso é 3,68 bilhões de dólares canadenses. 2,7 bilhões de dólares americanos. Esse é o prejuízo que a Honda sangrou em um único ano fiscal, a primeira perda anual completa em toda a história da empresa. E a empresa foi brutalmente honesta sobre a causa. A demanda por EVs diminuiu consideravelmente, devido ao retrocesso das regulamentações ambientais nos Estados Unidos e outros fatores. Outros fatores. Isso é linguagem corporativa para apostamos tudo em mandatos governamentais, e o governo mudou de ideia. O presidente Trump reduziu os incentivos aos EVs. As regulamentações de emissões foram afrouxadas. A matemática econômica que fazia um complexo de EVs canadense de 15 bilhões de dólares parecer inteligente em 2024 parecia um incêndio criminoso em 2026. E a Honda ficou segurando a sacola. Então, quando MIB anunciou a mudança para os híbridos, ele não estava admitindo a derrota. Ele estava executando uma retirada tática para salvar a empresa da falência. Os projetos de EV estão mortos. A plataforma de EV dedicada na qual a Honda gastou 157 bilhões de ienes, mais de 1 bilhão de dólares, em desenvolvimento? Terminada. Baixada como perda. Vaporware. E em seu lugar? Algo que realmente dá dinheiro. Para entender a explosão causada pela declaração de MIB, você precisa olhar para o que não disse. Ele não disse, nós amamos híbridos. Ele disse, nossa estratégia anterior não era realista. Isso é código corporativo para quase fomos à falência perseguindo uma fantasia. As dicas estão lá há 18 meses, escondidas à vista de todos sob o capô dos nossos carros alugados e nas letras miúdas das divulgações financeiras.
Enquanto a Tesla cortava preços e a Hertz se desfazia de sua frota de EVs, um herói silencioso estava vencendo a corrida, o híbrido. Olhe para os dados. No tempo que você leva para ler esta frase, um Honda CR-V Hybrid acaba de sair do pátio em algum lugar de Ohio ou Xangai. As vendas de híbridos estão disparando porque eles resolvem as três coisas que os fãs de EVs odeiam admitir: ansiedade de autonomia, estresse na rede elétrica e custo inicial. A Honda viu a escrita na parede quando seu relatório de lucros trimestrais saiu parecendo um filme de terror. Estamos falando de um prejuízo líquido de mais de 400 bilhões de ienes. A empresa admitiu uma perda por impairment massiva em seus ativos de EV bilhões de dólares em ferramentas, pesquisa e fábricas que agora são essencialmente elefantes brancos. Aqui está a dica que a grande mídia perdeu. MIB mencionou especificamente realocar recursos. Isso não significa que eles estão parando a P&D, significa que eles estão movendo engenheiros para fora dos projetos totalmente elétricos e para dentro dos projetos híbridos. Os engenheiros mais inteligentes do Japão acabaram de receber uma nova tarefa: matar o EV. Salvar o híbrido. Eles perceberam que o período de transição para EVs não era uma transição, era um estado permanente de ser. Por que lutar contra a maré quando você pode construir um barco melhor? Mas vamos ser específicos. Porque se você está sentado em um estacionamento agora carregando seu Tesla, ou se você é um formulador de políticas na Califórnia se dando tapinhas nas costas por banir carros a gasolina até 2035, o que a Honda revelou hoje deve fazer seu sangue gelar. A Honda não está apenas colocando um velho motor Prius em um Civic. Eles revelaram os detalhes do seu sistema híbrido de 2 motores de quarta geração e é uma obra-prima da guerra mecânica. Isso não é um compromisso verde, é um upgrade de desempenho. O novo sistema produz impressionantes 200 cavalos de potência e impressionantes 232 lb-pés de torque Você sabe o que isso equivale? Ao torque de um Mustang GT V8 do início dos anos 2000. Mas em vez de beber combustível, o novo Prelude, o carro símbolo para essa tecnologia, atinge mais de 40 milhas por galão na condução no mundo real. Aqui está o ponto de tensão: a nova configuração usa um controle de mudança linear que simula trocas de marcha. Em um EV, a aceleração é um zumbido silencioso e chato. É um eletrodoméstico. Neste novo Honda, o motor acelera e diminui a rotação. Ele parece um carro de corrida. A Honda acabou de usar nostalgia e emoção como armas contra a eficiência estéril de uma bateria. E os custos? MIB anunciou que reduziram o custo de produção desses novos sistemas híbridos em mais de 30%. Pense na economia disso. Se um híbrido custa $5.000 a menos para ser construído do que um EV comparável de longo alcance, por que usa uma bateria pequena em vez de um pacote enorme de 100 kWh, a Honda pode embolsar o lucro ou baixar o preço. Enquanto isso, Ford e GM estão perdendo dezenas de milhares de dólares em cada EV que vendem. Como você compete com um híbrido que é mais barato de comprar, mais barato de segurar e abastece em 3 minutos? Você não consegue. A matemática não fecha. Pare de olhar para os tickers de ações por um segundo. Pare de olhar para os números de potência. Vamos falar sobre você. Vamos falar sobre a mãe solteira tentando levar seus filhos para o treino de futebol e que mora em um complexo de apartamentos. O proprietário não vai instalar um carregador nível 2. Os carregadores públicos no supermercado local estão quebrados ou bloqueados por uma caminhonete levantada. Durante os últimos 5 anos, disseram a ela que ela é o problema. Ela está atrapalhando o futuro. Ela foi envergonhada por não querer ficar sentada em um posto de carregamento por 1 hora em uma noite fria de terça-feira. Hoje, o CEO da Honda, MIB, validou os sentimentos dela. Ele disse, essencialmente, a infraestrutura não está pronta, e forçar uma forma quadrada em um buraco redondo é cruel para o cliente. Este é o cerne emocional do colapso. A indústria de EVs construiu seu hype nas costas de proprietários de casas com garagens. Eles esqueceram os milhões de pessoas que estacionam na rua.
Eles esqueceram o clima frio que drena a autonomia da bateria. Eles esqueceram o reboque em rodovias que destrói a eficiência. Quando o CEO da Honda admitiu que sua meta 100% EV não era realista, ele falou pela maioria silenciosa dos motoristas que nunca quiseram um experimento científico. Eles queriam confiabilidade. Eles queriam liberdade. O novo motor híbrido oferece 90% dos benefícios ambientais de um plug-in com 0% da ansiedade. É o cobertor de segurança. Em um mundo cheio de caos, o zumbido de um motor a gasolina agindo como gerador para um motor elétrico é realmente reconfortante. Deixe-me levá-lo para dentro do compartimento do motor do Honda Prelude 2026. Porque se você quer entender por que os EVs acabaram, você precisa parar de olhar para os tickers de ações e começar a olhar para as fichas de especificações. Você precisa entender as curvas de torque e as classificações de economia de combustível. Você precisa ver a arma que a Honda acabou de construir. O Prelude 2026 não é um carro conceito. Não é um protótipo que será diluído quando chegar às concessionárias. Está à venda. Agora mesmo. Hoje. Com um preço base de $42.000. E está esgotando tão rápido quanto as concessionárias conseguem alocar o estoque. Aqui está o que você ganha por $42.000, um motor 2.0 litros Atkinson Cycle de 4 cilindros em linha produzindo 141 cavalos a 6.000 rotações por minuto. Isso parece modesto, eu sei. Mas você não está comprando um motor a gasolina. Você está comprando um motor elétrico. O motor síncrono de ímã permanente AC produz 181 cavalos entre 5.000 e 6.000 rotações por minuto. Mas aqui está o número que importa, asterisco 232 lbps de torque de 0 a 2.000 rpm asterisco. 0 a 2.000 rotações por minuto. Isso significa que no instante em que seu pé toca o pedal do acelerador, você tem 232 lbps de torção prontos para lançá-lo. Essa é a entrega de torque de um muscle car V8 de 20 anos atrás. É uma aceleração que joga você no banco. A potência total do sistema atinge o pico de 200 cavalos. Mais cavalos vendem carros. Torque vence corridas. Agora vamos falar sobre a experiência de dirigir, porque a Honda não construiu apenas um carro econômico. Eles construíram um carro de motorista. O Prelude empresta a suspensão do Civic Type R, a mesma suspensão que fazenda do Type R, um dos carros de tração dianteira mais aclamados já construídos. Ele vem com pinças de freio dianteiras Brembo. Amortecedores adaptativos. Rodas de 19 polegadas. É um carro esportivo que é híbrido, não um híbrido que alguém tentou tornar esportivo. E o Linear Shift Control que eu mencionei antes? Esse é o truque de software que pode salvar a alma da direção. O Prelude simula eletronicamente as trocas de marcha. O motor acelera, cai, acelera novamente. Ele imita a sensação de uma transmissão automática tradicional. Em um EV, a aceleração é uma linha plana, silenciosa e entediante. No Prelude, é uma cordilheira de som e sensação. Aqui está o número de economia de combustível que deveria aterrorizar a Tesla, 44 milhas por galão combinadas 44. Em um carro que parece um carro esportivo, dirige como um carro esportivo e acelera como um carro esportivo. A EPA estima o custo anual de combustível aos preços atuais, $1.100. Compare isso ao custo de eletricidade para um Tesla Model 3 carregando em estações públicas frequentemente $0,40 por kWh ou mais e a matemática fica embaraçosa. Mas o verdadeiro assassino? O Prelude não precisa de uma estação de carregamento. Não precisa de uma garagem. Não precisa de uma instalação de carregador nível 2 de $2.000. Ele precisa de um posto de gasolina. 5 minutos na bomba. É isso. A ansiedade de autonomia não existe. O desempenho em clima frio não degrada. O reboque não destrói a eficiência. O Prelude oferece 90% do benefício ambiental de um híbrido plug-in com 0% da dependência de infraestrutura. E a estratégia de preços? Agressiva. O Prelude básico começa em $42.000.
O preço médio de transação de um EV novo na América ainda está em torno de $55.000. A Honda está subcotando o mercado de EV em $13.000, oferecendo melhor desempenho e zero ansiedade de autonomia. Como você compete com isso? Você não compete. Você muda. Assim como todo mundo está prestes a fazer. Agora, temos que cortar o ruído. A manchete diz: os EVs acabaram. Eles estão mortos? Sim e não. EVs de luxo de alto desempenho? Os Porsche Taycans e Lucid Airs do mundo? Eles sobreviverão. São brinquedos para ricos. Mas o EV de mercado de massa, o carro familiar de $35.000 que deveria salvar o planeta, está em estado terminal. A bomba de verdade da Honda revela uma realidade dura sobre física e economia. Baterias são pesadas. Baterias exigem minerais de terras raras que são geopoliticamente perigosos de extrair. Baterias degradam. Ao mudar para um híbrido em série, onde o motor a gasolina atua exclusivamente como gerador para o motor elétrico, que é exatamente o que o novo sistema da Honda faz melhor, você obtém o torque instantâneo de um EV com a densidade de energia da gasolina. Deixe-me citar a fonte. Os dados internos da Honda mostram uma melhoria de 10% na eficiência de combustível e uma redução de custo do sistema de 30% para esses híbridos de próxima geração. Eles estão usando um sistema AWD elétrico que não precisa de um eixo de transmissão pesado. É engenharia mais inteligente. A verdade é que a Honda não está perdendo a guerra dos EVs. Eles estão pivotando para vencer a guerra do lucro. Eles viram o domínio híbrido da Toyota e perceberam que a ponte para o futuro é mais longa do que qualquer um antecipava. Ao matar seus projetos de EV caros, complexos e geradores de prejuízo, como a fábrica no Canadá, eles liberam caixa para tornar seus híbridos tão bons, tão baratos e tão desejáveis que o consumidor médio escolherá o híbrido em vez de um EV puro toda vez. Deixe-me mostrar a verdadeira história. Não as manchetes sobre a morte dos EVs. Não os argumentos emocionais sobre salvar o planeta ou salvar o V8. A verdadeira história é sobre dinheiro. Sobre sobrevivência. Sobre a aritmética fria e dura de manter um império manufatureiro global vivo. A Honda acaba de anunciar um investimento total de $6,2 trilhões de ienes nos próximos 3 anos. Isso é aproximadamente $40 bilhões. Agora, veja como eles estão gastando, porque é aqui que a estratégia se torna cristalina. Veículos a gasolina e híbridos, $4,4 trilhões de ienes. Isso é 71% do orçamento total. A grande maioria do investimento futuro da Honda está indo para a tecnologia de combustão interna e híbrida. Não para EVs. Não para pesquisa de baterias. Bons e velhos motores com assistência elétrica. Tecnologia de software, $1,0 trilhão de ienes. Esse é o dinheiro inteligente. Os sistemas de infoentretenimento. Os recursos de direção autônoma. As atualizações over-the-air. As coisas que fazem um carro parecer moderno, independentemente do que está sob o capô. Veículos elétricos, $0,8 trilhão de ienes. Isso é apenas 13% do orçamento total. A Honda está limitando o investimento em EVs para manter a estabilidade financeira. Código corporativo para não vamos jogar dinheiro bom atrás do ruim. Agora olhe para a meta de lucro, $1,4 trilhão de ienes em lucro operacional até o ano fiscal que termina em 31 de março de 2029. Esse seria um recorde histórico para a empresa. Uma empresa que acaba de registrar sua primeira perda anual está agora visando o melhor ano de sua história. Como? A estratégia Triple Wolf. Este é o golpe de mestre de MIB, e ninguém está falando sobre isso. A Honda pretende cortar custos de desenvolvimento, prazos de desenvolvimento e carga de trabalho de engenharia em 50% cada. 50%. Eles não estão apenas construindo híbridos, eles estão reconstruindo todo o processo de produção para tornar os híbridos mais baratos, mais rápidos e mais lucrativos do que qualquer outro.
Os sistemas híbridos de próxima geração verão uma redução de custo de 30% em comparação com os níveis de 2023 combinada com uma melhoria de 10% na economia de combustível, graças a novas plataformas e unidades AWD elétricas. Esse é o tipo de ganho de eficiência que transforma um produto de nicho em um gigante do mercado de massa. E aqui está a estratégia regional que prova que isso não é apenas conversa. As fábricas de Ohio estão sendo reequipadas para suportar a produção de combustão interna e híbrida em todos os modelos. Um novo híbrido de grande porte, segmento D, está programado para a América do Norte em 2029. A Índia está sendo posicionada como um hub global de exportação para a tecnologia híbrida, com a produção de motocicletas aumentando para 8 milhões de unidades anualmente. Isso não é uma retirada. Isso é uma demolição controlada da antiga estratégia de EV e uma rápida reconstrução de uma fortaleza híbrida. O CEO de uma montadora rival, não vou citar nomes, mas você pode adivinhar, provavelmente está lendo isso agora, suando em seu terno sob medida, porque a Honda acabou de mostrar a todos a fórmula vencedora para a próxima década. Não lute contra a lacuna de infraestrutura. Não espere o governo construir estações de carregamento. Construa um carro que funcione perfeitamente no mundo que existe hoje, não no mundo que os políticos prometeram para 2035. Quando as redes de carregamento finalmente alcançarem, a Honda terá vendido milhões de híbridos. Eles terão acumulado bilhões em lucro. Eles terão clientes leais, felizes e completamente desinteressados em mudar para um EV puro, porque seu híbrido faz tudo o que eles precisam. Então, o que acontece às 17h01? A poeira baixa. Os comentaristas param de gritar. E os engenheiros da Ford, GM e até mesmo da Tesla voltam à prancheta apavorados. Porque a Honda acabou de traçar uma linha na areia. Eles mostraram ao mundo a fórmula vencedora para os próximos 20 anos. Não é uma bateria de 450 quilos. É um motor a gasolina de alta eficiência combinado com um poderoso motor elétrico, otimizado por software que faz você sorrir quando acelera. O Honda Prelude 2026 é o primeiro tiro nesta guerra. É o cavalo de Troia. É um carro esportivo que bebe pouco combustível. É divertido, acessível e prático. Representa tudo que a revolução dos EVs tentou matar e falhou. MIB não apenas soltou uma bomba hoje. Ele devolveu as chaves para o motorista. Ele admitiu que o sonho utópico de um mundo silencioso e totalmente elétrico ainda está a décadas de distância. Enquanto isso, o rei está de volta. Um motor de combustão interna, combinado com seu novo melhor amigo, um motor elétrico, acaba de assinar uma extensão de contrato de 30 anos. Os EVs não acabaram hoje. Mas o sonho de que eles dominariam as estradas até 2030? Essa ideia está morta em uma valeta à beira da rodovia, sem carga, esperando um guincho. O futuro pertence aos híbridos. E a Honda acabou de provar isso. A indústria de EVs passou os últimos 5 anos dizendo que o futuro é tudo ou nada. Tudo elétrico. Nada mais. A Honda acabou de provar que o futuro é ambos. Ambos a gasolina e elétrico. Ambos desempenho e eficiência. Ambos lucro e progresso ambiental. E é por isso que o EV puro acabou. Não porque a tecnologia seja ruim. Porque o modelo de negócios está quebrado. E a Honda acabou de mostrar ao mundo como consertá-lo.